Esse é um tema que rende muito. Agora vamos escutar a posição de Paulo Figueiredo, diretamente nos Estados Unidos. Paulo, em meio a tantas discussões em torno de ações que se confundem com censura, como você imagina que o Congresso Nacional iria se organizar para avaliar um projeto como esse, hein? Isso é uma ilusão, confiar em Congresso Nacional nessa altura do campeonato. PT comprou o Congresso no primeiro governo com o Mensalão, depois comprou com o Petrolão. Isso aí não tem... O Congresso que cede a qualquer pressão que o Supremo Tribunal Federal faz, inclusive a lei de fake news só não foi aprovada por intervenção direta e muito forte, essa correta, do presidente Jair Bolsonaro. Dá para confiar nos nossos congressistas, não é? Essa ideia de que tem um Congresso, direita, se preparem que se o Lula assumir, isso aí desaparece em 1 minuto, tá? O próprio PL, vocês vão ver o partido explodir. Vocês viram o Valdemar da Costa Neto aqui? Não dá para... Vocês têm alguma confiança de que essas pessoas têm convicção da defesa da liberdade de expressão? Vão ter ali 50 que vão defender a liberdade de expressão e o resto vão de acordo com a sua conveniência, vão de acordo com seus interesses, vão de acordo com a pressão que vier de cima. Foi a mesma pressão, eles conseguiram, o Supremo Tribunal Federal, quando quis, conseguiu até a PEC do voto impresso, eles conseguiram fazer lobby para impedir. E o Alexandre de Moraes já falou que vai com tudo para fazer o Congresso Nacional aprovar uma regulamentação. Você imagina no momento em que tiver o apoio do Executivo, no caso do Lula, que certamente vai ter comprado de uma forma ou de outra metade do Congresso, ou muito mais da metade do Congresso. Não tenham a menor fé de que o Congresso vai impedir, vai defender a liberdade de expressão no Brasil. Isso aí é, para mim, a história da carochinha, tá? A gente tem que separar, porque tem 2 tipos de censura de rede social, tá, Daniel? Tem 2 tipos. O primeiro tipo de censura é censura que acontece dos tribunais. Isso é um fenômeno que é meio do Brasil, talvez China, Coreia do Norte, sei lá, uns fenômenos, a censura governamental, que venha de algum agente, ou de um tribunal, ou de onde quer que esteja o ditador. É aquele que censura os outros, é o ditador, né? Então isso é uma coisa. No Brasil, por exemplo, Xandão vai lá e decide que a conta do Adrilles Jorge não é uma boa conta para estar na internet. Então ele vai lá, manda uma ordem, aperta um botão, o Adrilles está fora, desapareceu. É uma versão moderna de jogar o cara, de sumir com o cara. Antigamente você tinha que sumir com o indivíduo. Agora você tem que sumir com ele da rede social, já basta. A gente já deixa de existir, que é como as pessoas interagem hoje em dia. Então essa censura dos ditadores é um capítulo separado. Contra esta censura, as redes sociais não podem fazer nada. Então não adianta, as pessoas que não entendem apelam para o Elon Musk para ele desobedecer uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Pô, se o Elon Musk desobedece uma ordem do Xandão, o Xandão vai lá, aperta um botão, no dia seguinte fica todo mundo sem o Twitter no Brasil. Exceto quem estiver usando VPN, que é uma coisa que eu sempre achei muito inteligente, que as pessoas usassem VPN até por uma questão de segurança. Mas aperta um botão, todo mundo que está no Brasil deixa de ter acesso ao Twitter. Ele já fez isso com o Telegram, que é muito mais utilizado no Brasil que o Twitter. O Twitter tem, sei lá, algumas poucas dezenas de milhões de usuários no Brasil. O Telegram tem 200 milhões. O Telegram só está atrás do WhatsApp no Brasil. Então, absolutamente gigantesco. O Xandão foi lá, apertou um botão. Essa é a censura governamental. Censura de ditador. Censura à la Partido Comunista Chinês. Agora, existe uma outra censura, que é a censura voluntária das próprias empresas de tecnologia. Por quê? Você tem hoje uma situação de oligopólio, né? Economia, né? Oligopólio é quando poucas empresas, poucos agentes controlam o mercado. Então você tem Twitter, Facebook, Google controla o YouTube, né? O Facebook controla o Instagram também, o TikTok, que é do Partido Comunista Chinês, e o LinkedIn, que é menos relevante, mais para currículo, essas coisas, profissional. Então, essas empresas, elas impõem a sua própria censura. Elas não vêm de um ditador, elas vêm de ditadores dentro da própria empresa. Então, por exemplo, nós, aqui agora no YouTube, é importante que as pessoas saibam, nós recebemos as diretrizes do que nós podemos ou não falar de acordo com o Ministério da Verdade. O YouTube decidiu que a gente não pode falar. Tô lendo aqui o que eu recebi de orientação. Vacinas. Não promover conteúdo com desinformação nociva, seja lá o que for isso, o que os caras decidirem que é, sobre as vacinas aprovadas e aplicadas atualmente, relacionado à eficácia,
segurança e componentes de vacinas. Então, há de falar de vacinas. Se tem algum interesse privado das agências de vacina com o YouTube, não sei, não pode falar a respeito. Informações sobre Covid, não pode ir contra a Organização Mundial da Saúde, senão o YouTube. Eleições presidenciais, vejam vocês, estou lendo diretrizes que nós recebemos sobre o YouTube, para as pessoas que estão assistindo em casa saberem que nós não podemos falar livremente aqui. Eleições presidenciais brasileiras de 2018, 2014 e 2022, não pode falar de nenhuma dessas, e eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020. Não promover conteúdo com falsas alegações de fraude generalizadas. Afirmar que erros ou falhas aconteceram nas eleições. Ou que o resultado das eleições já certificadas são falsos. Proibido falar isso no YouTube. Seja aqui nos Pingos nos Is, seja em qualquer outro programa. Se está no YouTube, não pode falar sobre isso. Essa censura, ela é feita por meia dúzia de agentes e muitas vezes empresas terceirizadas que se acham donos da verdade. São os mesmos que retiravam, quando o argentino apresentou as informações lá dele, são os mesmos que retiravam o conteúdo. Essa censura não é do Alexandre de Moraes. Eu estou falando da conta da tia do Zap, que é excluída pelo Twitter. Contra essas vêm das empresas. E olha que coisa engraçada. Nos Estados Unidos, só existe a censura das empresas. Foram as empresas, inclusive o Twitter, que retiraram Donald Trump, na época presidente dos Estados Unidos ainda. Retiraram o presidente dos Estados Unidos das redes sociais. Eles decidiram, meia dúzia de empresários, decidiram que não gostavam do presidente do país, retiraram ele das redes sociais. Pode ter certeza que vão fazer igualzinho com o Bolsonaro em janeiro. Então, a outra, isso é uma coisa. Esses caras que decidem o que é verdadeiro ou não. Agora, o mundo inteiro está discutindo o que vai fazer com isso. Regulamentação é uma discussão que existe mesmo. Uma boa parte das pessoas apresenta uma proposta parecida com o que o Fernão disse, que é você tratar como empresa pública, né, como serviço de utilidade pública, as redes sociais. A Light, sei lá, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né, então fala Light, a empresa de energia elétrica não pode decidir que porque eu sou apoiador do Bolsonaro, vai cortar a minha luz. A mesma coisa a empresa que presta serviço de telefone. Então, o Twitter, como um serviço de utilidade pública, também não poderia cortar. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte: o que tem em comum entre a censura dos Estados Unidos e a censura do Brasil? O que tem em comum é a ideologia de esquerda. No Brasil, essa ideologia de esquerda domina os tribunais. Nos Estados Unidos, ela domina as empresas de tecnologia. No Brasil também domina as empresas de tecnologia, mas não os tribunais. Então, essa visão de esquerda é a de que vamos calar todos aqueles que não concordam com a gente e dizer que é desinformação qualquer informação que não seja alinhada com a nossa agenda. Qualquer regulamentação que venha do governo do PT virá na direção de dar menos liberdade aos indivíduos e não mais liberdade aos indivíduos. E qual é a proteção que nós temos contra isso? Eu duvido muito que venha do nosso Congresso, com todo respeito. Isso, para mim, volto a dizer, é história da carochinha.